A gente conversa agora com Maria Inês Dolce, que é membro da Comissão de Defesa do Consumidor da Ordem dos Advogados do Brasil. Também é presidente da Organização Internacional de Associações de Consumidores de Língua Portuguesa. Uma ótima tarde para a senhora. A gente acompanhou aí a reportagem. Dani, estamos vivenciando uma pandemia. Muita gente, é claro, querendo manter o plano de saúde diante desse reajuste. Como negociar de uma forma que o consumidor evite, um reajuste abusivo? Como é que a senhora pode, dar alguma orientação para quem tem plano de saúde e está passando agora por esse momento de indecisão? Sim, na verdade é um momento bastante difícil, né? E as empresas deveriam apresentar para a ANS uma planilha de custos, até para justificar esses aumentos retroativos, já que existe a grande possibilidade das empresas terem tido gastos menores durante esse período de pandemia. Além disso, essa cobrança retroativa, também já com uma outra cobrança para 2021, mesmo que diluída em muitos meses, 12 meses, vai causar um sobrepreço para o consumidor. Então, o consumidor hoje, a saída é tentar negociar aqueles planos individuais, tentar negociar planos mais baratos dentro do que ele já tem, né, verificando a faixa etária. Além disso, existem também consumidores que perderam seus empregos, que não vão conseguir, porque eram as empresas que pagavam seus planos de saúde, então eles vão ter que fazer aí uma boa pesquisa de mercado. E também nós temos uma outra situação, que é dos idosos, que são muito mais vulneráveis e que vão ter um aumento de 25% até 2021, e eles não tiveram, assim como muitos outros consumidores, aumentos desse percentual. Se formos somar 2020 e 2021, dificilmente você vai encontrar pessoas, assalariados, que tenham tido esse percentual de aumento na sua renda, o que vai dificultar o pagamento, sem dúvida nenhuma. Doutora, de novo agradecer a senhora aqui pela presença no CNN 360. O momento, como a senhora deixou bastante claro, ele não é propício, né? Porque você tem combinações que são muito ruins para o consumidor, que é uma busca alta, por conta, claro, também da pandemia. Ninguém quer ficar descoberto. Quem pode pagar nesse momento está fazendo a opção por pagar. O ambiente, isso por si só já dificulta, né, uma negociação. Claro, ainda somado todos esses outros fatores que a senhora falou. As empresas estão demitindo mais, as pessoas vão ter que buscar uma cobertura individual que costuma ser, inclusive, mais cara do que quando você faz aí para a contratação de um grupo grande, você consegue um valor melhor. O que dá para listar ali na hora de sentar com o agente do seu plano de saúde e dizer, olha, esse fator, por conta disso eu gostaria de negociar um valor menor. O que é possível? Para onde correr nesse momento? Olha, para aqueles que já têm um plano de saúde, querem diminuir o valor, e assim, aqueles que também vão procurar planos novos, eles devem primeiro fazer um histórico da sua situação de saúde, sua situação familiar, vão ter filhos, não vão ter filhos, têm doenças crônicas ou não, vão precisar de futuras cirurgias em face de alguma doença que já tem. Tudo isso tem que ser colocado numa lista, num checklist, né, para poder estar negociando. Além disso, aqueles que têm planos de saúde que já perderam vão ter que renegociar esses individuais, que nem sempre vão atender ao que ele já tinha. Aqueles que buscam novos planos também vão ter muita dificuldade, porque os individuais são muito caros, nem sempre vai atender ao que ele necessita, mas ele pode, por exemplo, estar verificando se ele vai estar utilizando o plano de saúde mais regional, a nível nacional, porque isso também impacta no preço, além do tipo de hotelaria, eu diria, né, em hospitais, que são as enfermarias ou os quartos particulares, que vão fazer diferença no preço. E também com muito cuidado ao trocar um plano pelo outro para saber a respeito das carências, se vai ter que cumprir algumas carências ou não, porque às vezes ele sai de um plano, entra em outro e vai ter que cumprir carência, e pode acontecer alguma coisa nesse período em que ele ainda não terá cobertura.
Ficar descoberto não é uma boa. Doutora Maria Inês, e como a gente pode identificar uma cobrança abusiva? Quer dizer, opa, aqui tem algo errado, vou procurar o PROCON, vou procurar algum órgão para buscar auxílio. Olha, todo aumento abusivo, você vai ter que, logicamente, ter uma comprovação, você vai ter que saber quanto de reajuste você teve nos últimos anos, vai ter que fazer uma verificação de valores, de índices cobrados, levando em conta também que muitos planos de saúde, eles tiveram aí os seus reajustes escalonados também, então tudo isso tem que ser colocado na ponta do lápis para saber qual que foi o percentual e para configurar o abusivo, como você está falando, entrar em contato com a ANS e também saber qual que foi o percentual de reajuste para aquele ano dos planos individuais, já que os planos coletivos, eles não são acompanhados pela ANS. Ou seja, os planos coletivos, que são muito elevados e depende muito da utilização daquele grupo de usuários, pode ter tido aumentos muito elevados e que não vão ser caracterizados de abusivos, em alguns casos, diante da utilização, do tipo de utilização, do tipo de doença, cirurgia que aquele grupo precisou ou necessitou, né? Então, as provas todas, elas virão a partir do momento em que você está sendo cobrado. Então, guardar todos os reajustes, todos os comprovantes, pedir para a empresa o seu contrato, se não tiver, para saber de que forma que vai ser esse reajuste, ou foi, porque há planos de saúde em que teve aumento anual acumulado com o aniversário do contrato. Então, tudo isso tem que ser bem definido, bem delimitado para se poder caracterizar o aumento abusivo. E aí, doutora, para a gente dar todo o caminho das pedras aqui, para finalizar, existe apenas a via da jurídica, ou ainda que seja extrajudicial, mas do litígio, ou é possível aí recorrer a algum órgão administrativo? Quem pode sair em socorro? Qual é o caminho das pedras que esse consumidor que identificou um aumento abusivo, que identificou um reajuste fora do padrão, ou mesmo esse casamento de cobranças, né, que deixa a parcela muito salgada, pode percorrer para tentar segurar aí o reajuste dos planos de saúde? Olha, primeiro, ter o contrato em mãos, isso é fundamental. A partir daí e de todos os reajustes que ele teve, procurar um órgão de defesa do consumidor e também questionar a própria empresa, de onde veio aquele reajuste tão elevado. Então, ele vai também estar solicitando junto à ANS a comprovação de que aquele aumento ele foi autorizado. Caso não tenha sido autorizado, então ele tem todas essas alternativas dos órgãos de defesa do consumidor e eu diria que se não obtiver sucesso nessa esfera, né, dos órgãos administrativos, procurar a justiça. Há casos que realmente tem que se buscar a justiça para poder rever toda essa situação e ter uma solução para o problema do consumidor desses aumentos. Perfeito, está dada a orientação, doutora Maria Inês Dolci, que é da Comissão da Defesa do Consumidor da OAB. Muito obrigado pela participação mais uma vez aqui na CNN. Até uma próxima. Até uma próxima.